Queridos irmãos do CFO, a paz do Senhor Jesus, vamos para a nossa aula de número 3. Na página 20, meus queridos, nós temos o título aí, Pedagogia e o Ensino Cristão. Definindo o termo pedagogia. O termo pedagogia, do grego, paidos, que é igual a criança, agem, conduzir, e o logos, que é tratado e ciência. Pedagogia, por conseguinte, significa aquele que conduz a criança, é a habilidade no trato com as crianças. Antigamente, o pedagogo eram os escravos que conduziam as crianças à escola. No sentido moderno da palavra, pedagogia é o profissional que vai desenvolver habilidades no exercício do ensino-aprendizagem. Vai desenvolver técnicas sistematizadas, ou seja, organizadas para e tudo que envolve o ensino e a aprendizagem do educando. De um lado você tem o educador, esse profissional que vai utilizar de técnicas concernente à educação. Nós temos um conceito moderno também, a filosofia, a ciência e toda a técnica de educação. Nos aspectos fundamentais da pedagogia, ela é uma ciência, uma técnica que visa a educação do ser humano e seu comportamento, ou seja, as atitudes e reações naquele meio em que ela convive. Precisamos ter o conhecimento dos aspectos dessa técnica educacional. Então você tem o aspecto filosófico. Quando nós falamos de aspecto filosófico, nós temos que estamos falando de princípios fundamentais, trazendo para o nosso contexto. Nós estamos trabalhando a disciplina Psicologia da Educação dentro do nosso contexto da igreja, da educação cristã. Então nós precisamos estabelecer princípios fundamentais da educação cristã, concernente à nossa fé, a valores, os ideais, a finalidade da educação cristã. E trazendo para o nosso contexto de igreja de Cristo, nós precisamos estar alicerçados nas doutrinas. Vocês tiveram a matéria Usos e Costumes com o pastor Edivaldo. E resumindo, usos e costumes são conhecimento, aquilo que vem do homem. É regional, é local, nacional, muda conforme a época, com o passar do tempo. Já, meus irmãos, doutrina bíblica é imutável. A doutrina vem de Deus, está fundamentada na palavra de Deus. O pecado sempre foi, é e sempre será. Agora, quando você pega o aspecto filosófico, a filosofia, ela faz questionamentos. E no mundo, fora do contexto da igreja, o mundo filosófico faz questionamentos. Quem sou, de onde vim, para onde vou, onde quero chegar? Trazendo para o nosso contexto, nós precisamos fazer essas perguntas filosóficas, mas no sentido de qual o objetivo da educação cristã, para onde a educação deve conduzir a igreja de Deus. Então nós precisamos trazer para o nosso contexto de igreja.
O aspecto científico, quando nós falamos de ciência, nós estamos falando de conhecimento aprofundado de algo, de experimento, nós estamos falando de observação, de pesquisa, de estudo sistematizado ou organizado. O aspecto dentro do científico, nós temos os fatores psicológicos e sociológicos. Falando de psicológico, nós estamos falando do estudo do comportamento humano. E aí nós vamos ter como base a natureza, a individualidade do ser humano. Aquilo que motiva as percepções que o indivíduo tem em relação ao mundo, ao meio em que ele vive. Tudo isso ajudará no exercício do ministério do ensino cristão. O fator sociológico, os relacionamentos interpessoais, aquela comunidade em que o indivíduo está inserido. Nós temos como exemplo, quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, ele escreve para resolver problemas. Ali havia facções, divisões entre os irmãos. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Paulo escreve para resolver problemas, para deixar equilibrado, para que eles tivessem unidade, ou seja, o mesmo propósito, o mesmo objetivo, sem briga, sem discussões. Voltando aqui no fator psicológico, e quando você fala de psicologia, logos é o estudo, o tratado da psique, o estudo do comportamento do indivíduo, e cada um tem as suas particularidades. Nós temos como exemplo máximo para nós, no que tange ao educador cristão, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, ele conhecia a individualidade, os anseios, as motivações de cada ser humano. O jovem rico, Marcos registra a passagem do jovem rico. O Senhor criou ali uma situação para encontrar aquele jovem, e o Senhor amava tanto aquele jovem. Ele constatou naquele jovem somente uma religiosidade. Aquele jovem cumpria rituais. O mestre captou, discerniu a necessidade daquele jovem e disse para aquele jovem: ainda te falta algo. Você precisa vender tudo o que você tem, doe aos pobres, vem e me siga. Você vai ter um tesouro nos céus. O Senhor, ele conhecia a individualidade, a particularidade de cada um dos seus, do ser humano. E naquele jovem rico, ele constatou que aquele jovem estava apegado às coisas materiais, em detrimento das coisas espirituais. Então, Marcos, ele dá ali um detalhe: Jesus o amou. Então o Senhor constatou a particularidade, a individualidade, porque ninguém é igual a ninguém. O educador cristão, diante de uma classe da escola bíblica dominical, ele precisa conhecer a individualidade de cada um e fazer aplicando a palavra de Deus de forma correta, com sabedoria. Você pega, por exemplo, ali em João capítulo 3, Nicodemos, o Senhor Jesus Cristo constata naquele religioso chamado Nicodemos. Ele era um príncipe, no entanto, ele não tinha passado pelo processo do novo nascimento. Na página número 21, aspecto prático, nós temos aí transmitir conhecimentos promovendo a aprendizagem. No exercício do ministério do ensino cristão,
Nós precisamos, como educadores, como líderes, dirigente de uma congregação, um diácono, líder de algum departamento, despertar, motivar. Educar vem de conduzir. Ou nós vamos conduzir as pessoas que estão sob a nossa liderança, conduzi-los a Cristo, porque o maior objetivo, a finalidade da educação cristã é fazer discípulos. Ou nós vamos motivar a ponto deles ficarem apaixonados por Cristo, pela palavra, ou nós vamos desmotivar. Só tem dois caminhos. Se o ensino secular é o meio que o governo dispõe para eliminar o analfabetismo, as escolas de educação cristã devem ser o desafio da igreja contra o nanismo espiritual. Está falando aqui de erradicar a falta de crescimento. Nós precisamos estimular os nossos irmãos, as pessoas que estão sob a nossa responsabilidade, a fazer com que elas se desenvolvam, sejam motivadas, tenham prazer de estar na presença do Senhor, nas reuniões de oração. Como que nós vamos motivar? Dentre muitas maneiras de ensinar, é ensinar fazendo, porque não se engane, obreiros do Senhor Jesus, futuros obreiros, líderes, não adianta falar para os nossos irmãos, olha, vocês vão orar tal dia. A palavra correta para o educador é: vamos orar, vamos evangelizar. Então, ensinar fazendo, motivando no caminho. Nós temos aí o processo de aprendizagem no finalzinho da página 21. O processo de aprendizagem é mais do que a transmissão de uma série de fatos entre professor e o aluno. Há uma série de passos que cada aluno deve observar para que aprenda alguma coisa, como, por exemplo, expor, a exploração, a descoberta, a personalização, a prática. Eu destaco aqui e volto a dizer, a prática, viver aquilo que está ensinando. Vamos falar então agora da página 23, a didática e o ensino cristão. E eu já começo dando uma definição de didática. É a arte de transmitir conhecimento. Aqui na nossa revista, nosso livro, na página 23, é uma disciplina que preocupa com as técnicas de ensinar. Ela abrange o ensino no todo, em seus aspectos práticos e operacionais, a fim de estimular, dirigir e encaminhar no decurso da aprendizagem, visando a formação do homem no seu aspecto geral. Estuda princípios, normas, técnicas que devem regular qualquer tipo de ensino e para qualquer tipo de aluno. Existem 3 passos para o educador no uso da didática. Nós vamos pensar nesses 3 passos da didática. Antes de entrar nesses 3 passos, eu já disse que didática é a arte de transmitir o conhecimento. O nosso mestre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dentre muitas maneiras de ensinar e de pregar, ele se utilizou uma das técnicas, ele usou a parábola. A parábola era um recurso didático que Cristo usava para ensinar. Ele usava a parábola, ele se utilizava de coisas, elementos do cotidiano das pessoas, por exemplo, a terra, o plantio, as sementes, coisas
do cotidiano, coisas simples do dia a dia que as pessoas conheciam, para explicar as coisas espirituais. Ele pegava exemplos de coisas tangíveis, coisas palpáveis, para explicar as intangíveis, as coisas espirituais. Ele usava as coisas desta terra para explicar as coisas do reino de Deus. Jesus, por exemplo, em um dos seus ensinos, ele contou o homem que ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é digno do reino de Deus. Qual é o contexto que o Senhor está ensinando? Ele pegou como exemplo o semeador, o agricultor. Ninguém que lança a mão do arado, ou seja, o agricultor, o homem do campo, ele pegava o arado, que é um instrumento de madeira que cortava a terra. Depois outra pessoa vinha atrás colocando as sementes. Ninguém que lança a mão do arado, ou seja, ele está tendo a visão aqui, o contexto é o agricultor que está indo, cortando a terra com o seu arado, pode olhar para trás. Porque quando ele olhava para trás, ele batia numa pedra e aí ele quebrava o seu instrumento de trabalho, o seu arado. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é digno, está apto para o reino de Deus. Ou seja, o obreiro, trazendo para nós, o obreiro que está trabalhando na obra do Senhor, fica olhando para trás, olhando para o lado, para as dificuldades, e não está focado naquele que o chamou para a obra, serve para o reino de Deus. É uma palavra pesada. O Senhor Jesus foi categórico. O obreiro tem que fixar no seu trabalho, no objetivo, nas metas para alcançar o resultado. O resultado é almas para o reino de Deus, granjear almas. Então, na didática e o ensino cristão, nessa arte de transmitir conhecimento, nós estamos fazendo discípulos. Esse é o nosso objetivo. Não só ficar trazendo teoria, mas nós precisamos formar cristãos. Nós estamos arrebanhando homens e mulheres, tirando das garras do diabo, transportando eles do reino das trevas para o reino da luz. Então, 3 passos para ter êxito na didática. O primeiro é o planejamento. Em que consiste o planejamento? Você precisa, eu e você, nos planejar. Vai dar uma aula na escola dominical no domingo. Leia a revista todos os dias. Você está se planejando. Quais são os métodos? Um dicionário bíblico ao seu lado, uma geografia bíblica, uma concordância, um comentário bíblico, Bíblia, pelo menos 3 versões. É bom ter uma versão. Nós usamos a Almeida Revista Corrigida, é a clássica. Tenha uma Almeida Revista atualizada, tenha uma NVI, Nova Versão Internacional. Então, tudo isso é o planejamento. São métodos que você usará, nós vamos usar para ter um trabalho eficaz. O segundo passo, a orientação, é a execução do planejado, é a etapa que todas as ações do educador visam orientar o aluno para alcançar os objetivos. Por exemplo, propostos pela EBD, a Escola Bíblica Dominical. O educador idôneo, exercendo liderança, ele vai motivar os alunos a aprender com situações favoráveis à aprendizagem.
Não adianta você ser eficiente e não ser eficaz. Eficiente, a pessoa está habilitada, tem um curso de teologia, pelo menos um básico em teologia, mas ele não alcançar o trabalho eficaz, ou seja, ele é uma pessoa preparada, mas ele não estabeleceu métodos, critérios, objetivos, passos para ele alcançar o seu objetivo, então ele não vai ter um trabalho eficaz, ou seja, produzir crescimento dos seus liderandos, dos seus alunos. Terceiro passo, o controle. É fundamental para que os resultados dos 2 primeiros passos tenham êxito. Cumprir horário, material didático, boas técnicas de ensino. Eu já vi professor que ele tem ali 45 minutos, então ele gasta 40 minutos no tópico primeiro. Ele não atingiu o seu objetivo. Nós temos uma introdução, nós temos 3 tópicos com seus 3 subtópicos e a conclusão. Você precisa, tem 40 minutos, ser equilibrado, saber usar o seu horário com sabedoria, cumprir a proposta da lição. Nós estamos tomando como exemplo a escola bíblica dominical. 40 minutos, divide, primeiro, introdução, tópico 1, 2, 3 e conclusão para alcançar um trabalho eficaz. Ou seja, os alunos sairão edificados, consolados, exortados, tudo para a glória de Deus. O pastor Sebastião sempre falando nas suas aulas para nós, enquanto aluno, enquanto professor de escola bíblica dominical, e eu guardei muito que o aluno precisa sair de uma escola bíblica dominical tendo mais amor pelo céu, anseio em ser um crente melhor, e não sair da escola bíblica dominical confuso, com a sua mente bagunçada, desorganizada, saindo pior do que entrou, mas precisa produzir edificação, base sólida. Então o professor precisa, o educador, no exercício do ministério do ensino cristão, sobretudo, além de ser eficiente, ter um trabalho eficaz, que vai ser para a glória do nome do Senhor Jesus. Falamos da pedagogia, falamos da didática, vamos falar agora da comunicação e os seus objetivos no finalzinho aí da página 24. Considerando que todo educador cristão também é um comunicador, apresentaremos uma breve introdução dessa ciência. Bom, aqui ele vai dizer o seguinte: ato de comunicar. Para o educador cristão, a comunicação dos ensinos bíblicos, isto é, transmitir ou receber mensagem por meio de método, processos convencionados através da linguagem falada ou escrita e afins. Jesus é o exemplo mais veraz de um comunicador, o qual revelou ao mundo os eternos propósitos de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 1, o escritor anônimo, não sabemos. Há muitas especulações quanto ao escritor dessa carta aos Hebreus, mas não temos certeza de quem foi o autor da carta aos Hebreus. Mais interessante, abrindo aqui a palavra de Deus, a carta aos Hebreus no capítulo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Somente esse versículo 1 traz para nós como a palavra de Deus é profunda. Hebreus capítulo 4, versículo 11,
12, a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é rica, é poderosa. Veja a profundidade desse versículo primeiro. Deus, antigamente, falou através dos seus profetas. Os profetas, quem eram os profetas? Traziam a voz de Deus, era a boca de Deus, os propósitos de Deus para o povo. O sacerdote levava, era a comunicação para levar até o Senhor os desejos, os anseios do povo. O profeta trazia o propósito que Deus tinha para o povo. Deus antigamente falou ao povo através dos profetas, mas nestes últimos dias, aqui nós aprendemos que os últimos dias começou justamente com o nascimento, todo o ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aproximadamente 2000 anos atrás. Nestes últimos dias, Deus tem falado, nos falou através do Filho. Que coisa maravilhosa! Deus enviando o seu Filho. O Filho era manifestando o caráter, os propósitos, todo o plano, todos os objetivos do Pai. O Filho veio para manifestar os objetivos, os propósitos do Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus Cristo falando. Então, Deus, em Cristo, através do seu Filho, falou à humanidade. Há 2000 anos atrás, Deus começou a comunicar com o ser humano, com seus filhos, através do seu unigênito, o seu ungido, o Emanuel, o Deus conosco. A comunicação, ela tem pelo menos 3 partes. O emissor é aquele que transmite, é aquele que está ensinando, que está falando. Todo educador cristão, por conseguinte, logo, ele é também um comunicador. Então, no processo da comunicação, tem o emissor, aquele que está ensinando, transmitindo conhecimento, e o receptor, no caso, os nossos liderandos, os alunos da Escola Bíblica Dominical, o seu conjunto de jovens, adolescentes, irmãos e irmãs, criança, e você tem aí o código, a mensagem. A mensagem é a palavra de Deus, o Evangelho, as boas novas de salvação. Precisa então, meus queridos irmãos, já que existe um emissor e um receptor, essa mensagem precisa chegar de maneira audível, clara, de maneira simples, profunda, mas de maneira simples, de fácil compreensão. Então nós vamos olhar aqui, na página 25, o comunicador deve ser consciente. Quais são os passos e pelo menos algumas características na comunicação para ter um trabalho eficaz. Clareza na comunicação é fundamental. Assim, o educador precisa estar consciente que a sua mensagem está chegando ao receptor, no caso o aluno, sem interferência, havendo uma harmonia na voz e o seu significado, considerando que o som transmitido e ouvido não são apenas ruídos, mas ele carrega sentido. Precisa ter clareza na comunicação.
O receptor precisa entender a mensagem. Ainda que há algum problema, o exemplo aqui na página 26, Moisés tinha alguns problemas para se comunicar. No entanto, nós, com as nossas debilidades nas mãos daquele que tudo pode, nós nada podemos. Mas se nós nos submetermos, nos colocar à disposição, pedir a Deus graça, misericórdia, além de todo o trabalho que nós precisamos fazer no sentido de se preparar, estudar, precisamos, para ter um trabalho eficaz da misericórdia, da graça, oração, consagração. Deus pode usar aquele que nada pode nas mãos daquele que tudo pode. Então nós faremos um trabalho com excelência para a glória de Deus. Dando alguns exemplos aqui de clareza, tem um exemplo aqui do pastor Takayama. Ele diz que sempre prega numa linguagem que o simples possa entender, pois se tiver um sábio, também entenderá. O nosso pastor presidente aqui em Paulínia, o pastor Edivaldo Bueno, apesar da profundeza de conhecimento bíblico e de outras áreas, a mensagem que ele prega é um exemplo para nós. Traz uma mensagem profunda concernente ao reino de Deus, mas de maneira simples no que tange ao entendimento. Nós temos que conhecer o nosso público-alvo, meus amados irmãos. Entender qual é o nível que nós estamos na classe da escola bíblica dominical. Você vai lecionar para quem? Você vai dar um estudo para quem? Está lá uma classe de universitários, jovens da escola bíblica dominical, precisa se preparar à altura. Então, o pastor Edivaldo ele traz uma mensagem profunda de maneira simples. Por quê? O objetivo é crescimento espiritual, conhecimento bíblico. Romanos 10 e 17, Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir através da palavra de Deus. Se os receptores não estão compreendendo o código, a mensagem, e a mensagem e tem que ser a mensagem do Evangelho, não vai produzir. Se não está chegando com clareza, então eles não vão entender nada, logo não vai produzir fé no coração dos irmãos. Adianta um pastor chegar, eu vou dar um exemplo aqui para os irmãos, eu vou citar uma frase aqui em português. Os irmãos, veja se os irmãos conseguem compreender o que eu estou dizendo. Eu chego num culto, numa quarta-feira, num domingo à noite, numa classe da escola dominical, ou eu vou falar para as irmãs do círculo de oração, ou para os irmãos. Veja essa frase. Eu vejo que há uma debilidade intrínseca em suas paradoxais deduções. Será que os irmãos vão entender? Estou falando um português aqui, dado de maneira clássica. Pode ser que muitas pessoas que não têm nem formação não vão entender nada. Então, entre o emissor e o receptor, tem aí a mensagem que precisa chegar clara para produzir fé. Os irmãos precisam sair dos cultos. Eles precisam sair com fome de ler a palavra, com fome de Cristo, com fome de santidade, com sede de oração, com sede de viver uma vida que glorifica o Senhor, com fome do arrebatamento da igreja. Página 27, algumas dicas quanto à maneira de falar. Fale de maneira gentil. Quando nós falamos de maneira gentil, educada, nós
Vamos atingir até, ele coloca um exemplo aqui, o mais furioso dos leões. Traduzindo aqui, aquelas sempre no meio dos nossos liderandos, aquele irmão, aquela irmã de temperamento muito forte, sanguíneo, nós já falamos aqui, demos o exemplo de Pedro. Sempre há no nosso meio, no meio dos alunos da igreja, o irmão colérico como Paulo. Então, o modo como nós vamos falar, ensinar, pregar de maneira gentil, nós vamos desarmar esses leões furiosos, essas pessoas de temperamento forte. O professor é gentil, em pouco tempo ganha carinho e afeição dos seus alunos. Tratar as pessoas com respeito e amabilidade. Fala de maneira firme. Falar de maneira firme é ter segurança, tranquilidade. A pior coisa que existe é estar diante de um professor, de um pastor, de um dirigente que não se preparou, nem ele não sabe o que ele está falando, talvez ele nem crê naquilo que ele está pregando. Ele precisa falar de maneira firme, com convicção, trazer experiência bíblica, extra-bíblica, talvez experiências pessoais, para uma melhor didática, uma melhor compreensão dos irmãos. Fale a iguais. Foi o tempo que os professores se colocavam numa plataforma de superioridade. Não. Para ter êxito, para que os nossos irmãos venham crescer, nós precisamos falar de igual para igual, com amor, como irmãos, como amigos. Em pouco tempo, nós vamos desfrutar do mais alto grau de respeito e consideração. Nós precisamos também contextualizar ajuda nesse processo de ensino e aprendizagem. Falar com moderação é de maneira equilibrada, nem muito áspido, muito severo, e também nem muito tranquilo, mas de maneira equilibrada, com sensatez, com sobriedade. Falar com o coração é com amor, com sinceridade, com compaixão, muitas das vezes nos colocando no lugar. Ensinar precisa ter sinceridade, amor. Se não tiver amor por aquilo que faz, não vamos ter êxito, meus amados irmãos. Falar de maneira audível. Perguntar, você vai dar um encerramento da escola bíblica de uma outra congregação, ou na sua própria igreja. Não tem problema nenhum perguntar, os irmãos estão ouvindo? Precisa falar mais alto, diminuir o volume, precisa de microfone? Tem 5, 10 alunos, tem 50, é um encerramento de trimestre, tem 100 pessoas. Precisa de microfone? Necessariamente? Ou você pode ir lá, tem 10 pessoas. Não é melhor você sentar, fazer uma roda? Tem que ter, chegar de maneira audível, maneira clara. É importante nós crescermos e estudar o português, a nossa língua, porque nós utilizamos dela diariamente. Ele colocou aqui cardeneta ao invés de caderneta, mortandela ao invés de mortadela. É muito comum na nossa igreja, os irmãos vão cumprimentar, eu saudo os irmãos com a paz do Senhor, eu saudo com L, é saldo de banco, ou eu saúdo. As pessoas estão olhando para você, ou você que é dirigente, você que é um professor, um líder, o modo como você fala, as pessoas estão aprendendo. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Então, procurar estudar um pouquinho português é bom, é a nossa língua materna, nós usamos ela
24 horas. Fale com ritmo adequado, nem muito rápido, nem muito lento. Com ênfase. Então, aqueles momentos, existem alguns momentos, as acentuações, os acentos na língua portuguesa para enfatizar. Então, meus queridos irmãos, nós vamos encerrar por aqui essa nossa terceira aula. Nós falamos um pouquinho dos aspectos pedagógicos, falamos da didática e também um pouco da comunicação. Que Deus os abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus.